Manutenção corretiva. Você sabe o que é? Quanto é? Como aplicar a manutenção corretiva na indústria de gelo? Se você gostou do tema de hoje, fica comigo. Fala galera do gelo, tudo bom com vocês? Meu nome é Wendel Alexandre, mais conhecido como Paulista. Seja muito bem-vindo ao seu canal Tudo sobre o Mercado do Gelo. Bom, como de costume, vou pedir para vocês inscrevam-se em nosso canal, ative o sininho para as notificações e, claro, compartilhe se você gostou do tema de hoje. Meios de comunicação comigo: paulista@geleirosbrasil.com.br. Este é meu e-mail. Priorizem falar comigo pelo e-mail, que fica bem melhor para mim, tá? Os canais nas redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter, Geleiros Brasil. Dando prosseguimento à minha dedicatória aos membros oficiais Geleiros Brasil, que estão licenciados ao uso da logomarca ou logotipo membro oficial Geleiros Brasil. Dedico o vídeo de hoje à empresa Gelo Claro, da cidade de Itapecerica da Serra, do meu amigo Carlos. Beleza? Carlota, tamo junto. Concorrente dele aqui, ó, Pedrão. Carlota, tamo junto, beleza? Eu falei na abertura inicial desse vídeo, a gente vai falar sobre manutenção corretiva na indústria de gelo. Como aplicar, se você sabe como aplicar, se você sabe quais são os melhores meios de aplicar a manutenção corretiva e se ela custa menos ou mais caro do que a manutenção preventiva. Apesar de ser o tipo de manutenção mais caro que tem, a corretiva, ela ainda assim é o tipo de manutenção mais utilizada nas indústrias. Descubra por quê. Vou falar para vocês aqui a definição de manutenção corretiva. Onde é que está escrito? Está escrito na NBR 5462 de 1994. O que é a NBR? É uma norma brasileira escrita pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela que escreve todas as normas técnicas regidas no Brasil. Pois bem, definição está no item 2.8.8, manutenção corretiva. Manutenção efetuada após a ocorrência de uma falha, entre parênteses, pane, destinada a recolocar um item em condições de executar uma função requerida. Pois bem, vamos falar dessas, são 4 dicas na verdade. 2 falhas e 2 tipos de manutenção corretiva. As 2 é importante entender o conceito de falha, para você entender qual manutenção corretiva você vai executar, ou em que momento você vai executar, quais das manutenções corretivas que podem ter, beleza? As 2 falhas, é importante você entender as falhas. A falha potencial e a falha funcional. Essa ilustração que eu estou falando para vocês chama-se de curva PF. O que é a curva PF? Nada mais é do que a ilustração da performance do equipamento. Então, quanto tempo leva para começar a apresentar as possíveis falhas? Que falhas são essas inicialmente que apresenta? A falha em potencial. Vou citar um exemplo aqui, tá? Só um exemplo. Pelo menos que aconteceu comigo na época, né? O compressor, ele tem ali um separador de óleo, certo? Então existe o ciclo da máquina de gelo, perfeito? Então o óleo se mistura ao gás em determinado momento e vai para a linha. Ele volta para o compressor, o óleo, para lubrificar os pistões. Em algum momento da curva PF,
no eixo X, lembra? O eixo X é o tempo, o eixo Y é a performance do equipamento. Então, em determinado momento, essa curva começa a cair. Quanto tempo depois que começa a apresentar essa falha? A falha do ponto P, que é a falha potencial. Em que momento? Você vai descobrir ali que tem um determinado momento que ela já começa a apresentar falhas, como, por exemplo, o retorno do óleo ao compressor. Isso aconteceu comigo. Escutei ali pelo som, o som é barulhento, né? O compressor sermemétrico, eu estou falando. Então, não estava tendo retorno. Parou a máquina? Não, a máquina não parou, a máquina continua trabalhando. Só que eu identifiquei o ponto P, que é o quê? A falha potencial. Na falha potencial eu identifico o problema, eu poderia parar na falha, no ponto P, e executar o quê? Descobrir o porquê que não está tendo retorno do óleo. Possivelmente era um problema ou de projeto, eu teria que fazer uma investigação para saber se o retorno do óleo estava no separador do óleo ou uma falha no projeto da máquina como um todo que não estava tendo retorno no óleo. Ela parou? Ela não parou. Dava para continuar? Dava para continuar. Só que estava comprometendo o meu compressor. E ao longo de um certo tempo, o que iria acontecer com o meu compressor? Queimar, como queimou. A minha máquina queimou o compressor depois de um tempo. Eu deveria ter parado no ponto P e feito essa investigação. E já poderia ter corrigido. Pois bem, a máquina não parou. E aí a gente continua. Corre o risco de quê? De ir para o ponto da falha funcional, que é aonde para o equipamento, ou seja, aí você vai ter que parar a máquina para executar a manutenção corretiva. Existem dois tipos de manutenção corretiva, a programada e a emergencial. Programada é aquela que eu sano o problema de imediato após a falha, como eu citei, a falta de retorno de óleo. Se o equipamento está funcionando, mas a produção de gelo está caindo, por exemplo, ou a produção de gelo, ou o barulho do compressor em excesso. E a emergencial, que é aquela que o equipamento não está mais em funcionamento. Esse tipo de ação ou de manutenção corretiva, que é a emergencial, é a mais cara que tem. A manutenção corretiva, ela custa 5 vezes mais do que a manutenção preventiva, que é antes do problema da falha aparecer, seja a falha potencial ou seja a falha funcional, beleza? E a manutenção emergencial, Paulista, quanto custa a mais? 7 vezes mais. Vou te dizer o porquê que ela custa 7 vezes mais e ela, na minha opinião, deve ser evitada ao máximo. Bom, a máquina está parada, o seu cliente, por exemplo, tá? Não estou dizendo que, no caso, quem tem uma máquina só. Máquina parada, correndo atrás de peça, né? Tudo bem que você já identificou o problema e, né, a falha funcional ali, parou. E aí você tem como identificar e comprar essas peças, o óleo, o separador de óleo, enfim, para substituição. Porém, a máquina está parada. Você está deixando de atender o seu cliente, colaborador parado, né? Enfim, você começa a ter prejuízo do lucro cessante. O que é o lucro cessante? Quando você deixa de faturar, quando você deixa de ganhar. Máquina parada é perda, além de todas as perdas, ainda você está deixando de ganhar e a expectativa do cliente, que é tudo muito pior quando você deixa de atender o cliente. Fechou? Acho que já deu para entender, pelo menos aqui na minha explicação. Qualquer dúvida, estou à disposição. Vou ficando por aqui.
Peço mais uma vez que inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para as notificações e compartilhe se você gostou. Geleza Brasil, até a próxima.